Um conceito que o Rogers elabora, junto com a sua teoria da psicoterapia, é o conceito de funcionamento ótimo da personalidade. É um conceito uma concepção bem especulativa, né? Não é uma concepção que tenha se desenvolvido a partir de uma pesquisa explicativa, de uma pesquisa objetiva, empírica, né? Mas é um conceito muito interessante, né? O que é um conceito que revela a ética rogeriana, né? E que revela o rumo, o direcionamento que o Rogers dava então à sua abordagem de psicologia e de psicoterapia, né? O funcionamento ótimo da personalidade, na perspectiva rogeriana, basicamente, né, sintetiza as características de um funcionamento saudável, né, de uma existência saudável, né? Nós poderíamos dizer, né, que todas as três características, né, que constituem a concepção de funcionamento ótimo da personalidade podem ser resumidas numa atitude de afirmação da existência, né? E a afirmação da existência é efetivamente uma característica fundamental da abordagem rogeriana, né? A abordagem rogeriana basicamente assume uma atitude de afirmação da vida, né? No sentido que Dilthey e que toda a filosofia da vida utiliza com relação à vida. A vida como vivência, a vida como a existência, né? A vida, a existência, como o modo pré-reflexivo de sermos, o modo pré-reflexivo da ação, o modo fenomenológico existencial de sermos da ação, né? Tanto é que a perspectiva rogeriana vai eleger como elemento central a ação, né? A tendência atualizante enquanto ação, né? Que significa exatamente uma eleição da existência e a eleição de uma atitude inquestionável de afirmação da existência, né? Nós podemos dizer que essa, no fundo, é a ética rogeriana, a ética de afirmação da existência, né? Em particular a existência como uma existência dialógica, né? Como uma existência interativa, né? Quer seja na relação interindividual com a alteridade humana, quer seja na relação com a natureza não humana, quer seja na relação com o sagrado, né? Mas, eminentemente, a afirmação da dialógica da existência, né? Tanto na esfera interhumana, como na esfera da relação com a natureza não humana, como na esfera da relação com o sagrado. Então, o funcionamento saudável por Rogers, né, partindo de uma perspectiva existencial, né, fundamentalmente tem três características, né? Características que nós diríamos as três características da concepção do funcionamento ótimo da personalidade na teoria rogeriana resumem-se a uma atitude de aceitação e de afirmação da existência, né? Aceitação e afirmação da ação, aceitação e afirmação do vir a ser, né? Tanto é que três características principais constituem a noção de funcionamento ótimo da personalidade. A primeira delas é a liberdade experiencial,
né? A segunda delas, um organismo digno de confiança, né? E a terceira delas, um funcionamento existencial, né? É perceptível, né? Dado o pioneirismo de Rogers, né? Como essas noções, ainda que apontem em direções extremamente importantes, são pouco desenvolvidas, né? São pouco elaboradas, né? Mas de uma extração, né? Nitidamente clara, de uma extração muito clara em termos de afirmação da vida, de afirmação da existência, né? A liberdade existencial, né, ou a liberdade experiencial, poderíamos chamar de liberdade existencial, né, basicamente liga-se a uma atitude de afirmação da vida, né, e no contexto da perspectiva rogeriana, uma atitude de afirmação da experiência organística, de afirmação do fluxo, segundo a perspectiva rogeriana, da experiência organísmica para a consciência, né? Um livre processo de simbolização da experiência organísmica, né? Hoje nós sabemos que, em termos de fenomenologia, né, a vivência pré-reflexiva, a vivência fenomenológica da ação, traz intrinsecamente a vivência compreensiva, traz intrinsecamente a compreensão, né? A constituição da ação é simultaneamente a constituição da compreensão. A liberdade experiencial, em específico, é a liberdade para a ação, é a liberdade existencial, né? E no âmbito da liberdade existencial, no âmbito da liberdade para a ação, se constitui a liberdade para a compreensão, né? A liberdade para a vivência plena do conhecer, que é intrínseco à ação. A ação é eminentemente epistemológica, né? E é musculação, né? E enquanto epistemológica, a ação é compreensão. A liberdade para a ação, a liberdade existencial, é o que o Rogers chamava de liberdade experiencial, né? O segundo item, né, da concepção de funcionamento ótimo da personalidade é o princípio de um organismo digno de confiança, né? Aí o Rogers traz em germe, de um modo extremamente importante, a ideia de que o que nós conhecemos pré-reflexivamente, o que nós conhecemos de modo intrínseco à ação, o que nós conhecemos de modo intrínseco à compreensão, que é pré-reflexiva, que é pré-conceitual, que é empática, né? É um modo de conhecimento extremamente mais rico do que o modo conceitual de conhecer, né? Do que o modo reflexivo de conhecimento, né? Então, o que se constitui como que o Kurt Goldstein vai chamar de experiência organísmica intrínseca à tendência atualizante, né? É um modo de conhecer mais rico, mais sábio, ainda que intuitivo, do que a consciência reflexiva, do que a consciência teórica, do que a consciência conceitual, né? E essa perspectiva de um conhecer fenomenológico, de um conhecer enquanto ação, de um conhecer enquanto existenciação, é o que o Rogers coloca como um organismo digno de confiança. O conhecer que deriva da experiência organísmica, o conhecer organísmico que se constitui como compreensão, é
representativo de um organismo digno de confiança. Ou seja, a compreensão é digna de confiança. Ainda que ela seja intuitiva, né, ela se constitui como nosso modo mais refinado, mais elaborado de conhecer. Aliás, o nosso único modo de conhecer, né? A explicação característica do modo coisa de ser não é conhecer, é conhecimento. A teoria não é conhecer, a teoria é conhecimento, né? E podemos dizer assim, de um ponto de vista existencial, a verdade não é teórica, a verdade é pré-teórica, a verdade é compreensiva e se manifesta como uma experiência organísmica, como uma vivência organísmica, né? E fechando as três condições do funcionamento ótimo da personalidade, né? O que revela, né, a raiz existencial da ética rogeriana, né? Ele constitui como a terceira condição do funcionamento ótimo da personalidade um funcionamento existencial, simplesmente, né? Um funcionamento a partir do vir a ser da ação, do vir a ser da atualização como modo de ser no mundo, né? Hoje em dia, né, com um desenvolvimento maior da fenomenologia, da perspectiva do existencialismo, né, nós entendemos que esse funcionamento pré-reflexivo, esse funcionamento organísmico, esse funcionamento existencial, como ele diz, é o próprio funcionamento da vivência fenomenológica, né, da vivência fenomenológica existencial, que é fenomenológico existencial dialógica, que é compreensiva, que é implicativa, que é gestaltificativa, né? Então, a concepção que o Rogers elabora, né, de funcionamento ótimo da personalidade revela principalmente a ética rogeriana, né? Revela basicamente a confiança do Rogers no modo de ser e no modo de conhecer da existência, no modo de ser e no modo de conhecer fenomenológico existencial. Este modo de ser e conhecer organísmico, fenomenológico existencial, né, basicamente se constitui como, em primeiro lugar, né, um organismo digno de confiança, né, e que constitui a sua experiência, a sua experimentação, a sua interpretação fenomenológico-existencial, né, como uma livre apropriação da vivência da compreensão, uma livre compreensão a partir da constituição da existência, né, a partir da liberdade para a constituição da existência como compreensão, né? Então, a existência se constituindo como um organismo digno de confiança, né? A afirmação desse organismo digno de confiança, né? A liberdade existencial, ou como o Rogers chamava mais especificamente, a liberdade experiencial, né? E um modo existencial de ser, de constituir o devir, de criar o devir a partir da afirmação da ação, a partir da afirmação da existência. São pontos importantes da ética rogeriana e que precisa, né, uma teoria que precisa ser criticada, revitalizada, porque é extremamente importante, principalmente nesse sentido, de constituição de uma ética existencialista da abordagem rogeriana.